Evangelho de Marcos, no capítulo 2. Nós vamos ler a partir do verso 13. Estamos fazendo a exposição desse livro, desse Evangelho. Marcos 2, a partir do versículo de número 13. De 13 a 28. Marcos 2, 13 a 28. Nos diz assim a palavra do Senhor. De novo saiu Jesus para junto do mar e toda a multidão vinha ao seu encontro, e ele os ensinava. Quando ia passando, viu a Levi, filho de Alfeu, sentado na coletoria, e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e o seguiu. Achando-se Jesus à mesa na casa de Levi, estavam juntamente com ele e com os seus discípulos muitos publicanos e pecadores, porque estes eram em grande número e também o seguiam. Os escribas dos fariseus, vendo-o comer em companhia dos pecadores e publicanos, perguntavam aos discípulos dele: por que come e bebe ele com os publicanos e pecadores? Tendo Jesus ouvido isto, respondeu-lhes: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores. Ora, os discípulos de João e os fariseus estavam jejuando. Vieram alguns e lhe perguntaram: por que motivo jejuam os discípulos de João e os dos fariseus, mas os teus discípulos não jejuam? Respondeu-lhe Jesus: podem porventura jejuar os convidados para o casamento, enquanto o noivo está com eles? Durante o tempo em que estiver presente o noivo, não podem jejuar. Dias virão, contudo, em que lhes será tirado o noivo, e nesse tempo jejuarão. Ninguém costura remendo de pano novo em veste velha, porque o remendo novo tira parte da veste velha e fica maior a rotura. Ninguém põe vinho novo em odres velhos, do contrário, o vinho romperá os odres, e tanto se perde o vinho como os odres. Mas põe-se vinho novo em odres novos. Ora, aconteceu atravessar Jesus em dia de sábado as searas, e os discípulos, ao passarem, colhiam espigas. Advertiram-no os fariseus: vê, por que fazem o que não é lícito aos sábados? Mas ele lhes respondeu: nunca lestes o que fez Davi, quando se viu em necessidade e teve fome, ele e os seus companheiros? Como entrou na casa de Deus no tempo do sumo sacerdote Abiatar, e comeu os pães da proposição, os quais não é lícito comer, senão aos sacerdotes, e deu também aos que estavam com ele? E acrescentou: o sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado, de sorte que o Filho do homem é Senhor também do sábado. Somente até aqui a palavra do nosso Deus. Nós vamos orar mais uma vez. Ó Deus, muito obrigado pelo privilégio de estarmos na Tua casa, louvar, engrandecer o nome do Senhor, agradecer ao Senhor por toda a obra que o Senhor tem realizado em nosso coração, em nossa vida, família, tantas coisas boas que já agradecemos aqui nesse dia, através dos louvores, da adoração. Nós adoramos ao Senhor por aquilo que o Senhor é, por quem o Senhor é, adoramos ao Senhor por tudo aquilo que o Senhor faz. Muito obrigado a Deus pelo privilégio de podermos ser alimentados pela palavra do Senhor. Nessa hora que o Teu Santo Espírito esteja clareando a nossa mente e coração, aplicando as Tuas verdades, e que essa porção das Escrituras faça a diferença em nosso coração. Pedimos Tua bênção nesse momento, porque clamamos, dependemos, reconhecemos a nossa pequenez, limitação, incapacidade de entender as Sagradas Escrituras, pois temos um coração tão enganoso, corrupto, mas que o Senhor nos ajude, ó Deus, e use as Escrituras Sagradas, que o Teu Santo Espírito use essa palavra para santificar a nossa vida, para iluminar a nossa vida e coração. Pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Pois bem, nós temos um texto que fala das críticas que o Senhor Jesus recebia com relação aos ou dos religiosos da sua época. É muito interessante como o Senhor Jesus
a partir do capítulo 2. No primeiro capítulo foi demonstrado aqui o Cristo glorioso, o Cristo cheio de poder, de autoridade. As pessoas se aproximavam dele e ficavam encantados com tantas coisas que ele havia feito. Mas agora, a partir do capítulo 2, ele começa a receber críticas dos religiosos do seu tempo. Nós vimos hoje pela manhã que o Senhor Jesus, ao curar o paralítico de Cafarnaum, ele provoca de alguma forma, sabendo o que está no coração dos religiosos, e o Senhor Jesus, ele diz assim: os teus pecados estão perdoados, falou para aquele paralítico. E os religiosos, ouvindo isso, ficaram bravos com Jesus, dizendo que ele estava blasfemando. Como pode ele dizer, perdoados estão os teus pecados, se só Deus é quem pode perdoar pecados? E é exatamente isso. Jesus é Deus, é o Filho de Deus. É um dos propósitos de Marcos ao escrever o Evangelho, é demonstrar que Jesus é o Filho de Deus, o Messias prometido, Deus entre nós, o Emanuel. E Jesus tinha toda a autoridade, não só para perdoar pecados, como para fazer aquele paralítico andar, para expulsar demônios de tanta gente, para curar as pessoas das suas mais diversas enfermidades. Então Marcos está mostrando a autoridade de Cristo como Deus, o Deus entre nós, o Deus que habita entre nós. Num momento difícil de perseguição, mas também com a dificuldade que eles enfrentavam com o judaísmo, com a visão da religiosidade. E aí a gente tem que tomar um cuidado muito sério com relação à nossa vida, com relação à nossa igreja, até mesmo com relação à nossa denominação. Porque hoje há pessoas tão interessadas no movimento reformado, na teologia reformada, e as pessoas estão talvez indo para um outro lado, um lado desequilibrado, que não é bom, não é saudável. Eu já compartilhei isso com a igreja algumas vezes. Há pessoas duvidando da salvação de outros, até mesmo pastores, que historicamente foram magníficos na vida da história da igreja, só porque ele não era calvinista, por exemplo. Uma vez tomando café com alguns pastores, um deles falou: eu duvido da salvação de John Wesley. E eu virei para ele e disse: se John Wesley não foi salvo, então quem será, né? Não é possível o quanto aquele homem tinha um coração voltado para o Senhor, só porque ele não concordava com alguns detalhes da teologia calvinista, as pessoas começam a rotular e dizer: não, esse não pode ser salvo porque não é calvinista. Esse não pode ser salvo porque não tem a teologia reformada ali no seu coração. Mas quem disse que a salvação é pela teologia reformada? A salvação é pelo Evangelho puro de Cristo, a salvação é por Cristo que morreu na cruz, para salvar os pecadores, mesmo que ele não tenha consciência exata, precisa da teologia bíblica, da teologia reformada. Se ele crê no Senhor Jesus, ele será salvo. É isso que a Bíblia diz. Então a gente tem que tomar cuidado, porque há hoje um legalismo também no nosso tempo, quando as pessoas começam a rotular umas às outras, dizendo: eu não convivo com esses porque esses não defendem a mesma ideologia, os mesmos detalhes da fé que eu creio. E aí nós estamos agindo como os escribas e fariseus do tempo de Jesus. Jesus faz críticas pesadas àqueles religiosos que punham a confiança toda na religião, e muito mais do que isso, uma religião que não estava mais firmada nas Escrituras, uma religião que era firmada em práticas, em tradição humana. O judaísmo do tempo de Jesus havia se afastado quase que completamente da palavra de Deus. Naqueles 400 anos de silêncio, de Malaquias até a chegada de João Batista, havia muitas crendices, havia muita religiosidade. Vários escritos judaicos são feitos ali naquele momento, e muitos erros começam a ser penetrados no judaísmo. Jesus então está fazendo uma volta, um retorno ao puro judaísmo do tempo de Moisés, interpretando a lei deixada por Moisés da melhor forma possível. Então o Senhor Jesus está preocupado com a religiosidade daqueles homens que não tinham vida com Deus, mas era apenas uma vida de aparência, porque não estavam pautados, firmados na palavra de Deus, e sim nas práticas religiosas. Isso não acontece somente naquele tempo com Cristo, isso acontece, é um problema humano. Nos diversos momentos da história da igreja, nós vemos como a igreja ela se desvia facilmente das Escrituras.
Vamos lembrar que a reforma protestante é uma volta apenas à palavra. Aquilo que Lutero diz: a minha mente está cativa à palavra de Deus. Me prove com a palavra e eu mudo de ideia, mas sem a palavra eu não mudo. Sem a palavra de Deus eu não arredo o pé daqui, eu não vou negar os ensinos da palavra. Por causa da tradição de homens, por causa de líderes da igreja. E Lutero foi capaz de dizer isso para a própria cúpula da igreja romana, para todos os líderes ali, e foi excomungado, porque preferiu a palavra e preferiu até mesmo correr o risco de ser perseguido, mas ficar apenas com as escrituras e não com a tradição dos homens. Nós temos que tomar cuidado, porque às vezes a tradição humana, ela é colocada em pé de igualdade com a Bíblia, e isso é inaceitável. A Bíblia é a única regra de fé e de prática. Não pode ser a tradição dos homens em hipótese alguma. E é a crítica que Jesus vai fazer aqui em diversos momentos do texto. Mas eu queria falar com os irmãos sobre algumas lições preciosas do Senhor Jesus aqui nesse texto. A primeira delas é que Jesus veio chamar, convocar pecadores. Jesus não veio chamar aquelas pessoas que se diziam santas, porque o justo, o santo, aquele que se acha já justificado, não precisa de Salvador. Não é verdade? É interessante que lá no cântico de Maria, ela mesma diz: o meu espírito se alegra em Deus, o meu Salvador. Maria, com toda a humildade, reconhece que é pecadora e que precisa de salvação. E ela se alegra em Deus, porque Deus ia usar ela, o seu ventre, para trazer o Salvador ao mundo. A tradição da igreja chegou a dizer que Maria não tinha pecado algum, mas a própria Maria, lá no Evangelho de Lucas, diz que o espírito dela se alegrava num Salvador. Então Jesus, ele vem salvar pecadores, não salvar o justo, mas ele vem chamar, convocar as pessoas a uma vida diferente, a uma vida completamente nova, e é o que nós lemos aqui. O texto diz que, de novo, verso 13, ele sai junto ao mar, onde várias vezes ele fez ali, trouxe lições preciosas, e pessoas se achegavam a ele para que fossem tocadas, curadas. Mas é de novo a ênfase de Marcos. Jesus estava preocupado em ensinar o coração daquelas pessoas. Várias vezes, nós lemos aqui o capítulo 1 inteiro, e nós vimos várias vezes o interesse de Jesus em pregar o Evangelho, em anunciar, em ensinar o coração das pessoas com a verdade de Deus. E de novo Jesus faz isso. Ele sai para junto do mar, e toda a multidão vinha ao seu encontro, e ele os ensinava. Ele pregava o Evangelho, ele falava, ele pastoreava, alimentando a alma, o coração das pessoas com a palavra de Deus. E aí ele vê Levi, que nada mais é do que o próprio Mateus. Não foi provavelmente Cristo quem colocou o nome dele de Mateus, mas é bem provável que ele já tivesse esses dois nomes. Há na Bíblia vários personagens que tinham nomes diversos, um nome romano, outro nome grego, nome hebraico, e Levi é um desses que Jesus vê, filho de Alfeu. Ele está sentado na coletoria, ele é um publicano, e Jesus dá uma ordem a ele: segue-me. Ele se levantou e seguiu a Jesus. Olha que interessante. O chamado irresistível. Quando Deus chama, ninguém resiste. O homem, mesmo os mais pecadores que podem existir na face da terra, se Deus chamar, é irresistível. É um chamado que toca o coração, e não há outra resposta senão dizer: eis-me aqui, Senhor. Foi isso que fez Levi. Levi, como um publicano, assentado ali, cobrando impostos. Vamos lembrar que o publicano era odiado pelo judeu, era um dos considerados pelos judeus como combustível do inferno, porque eles eram vistos como traidores. Eram judeus, mas que trabalhavam para o Império Romano, trabalhavam para o rei Herodes, pegando impostos das pessoas, dos judeus, para dar aos romanos. Então havia uma indignação por parte dos romanos quanto aos publicanos, aos cobradores de impostos. E pior ainda, a maioria deles eram desonestos. Nós não sabemos se era o caso de Levi, pode ser que não. Ele parece ser uma pessoa que conhece as Escrituras, que era piedoso, mas só o fato dele trabalhar para os romanos e para Herodes, ele era considerado pelos judeus como alguém totalmente indigno.
Um judeu não entrava em hipótese alguma na casa de um publicano. Um judeu, se fosse possível, ele nem sequer olhava para a cara ali de um publicano, ele nem passava perto de um publicano, mas ele tinha que passar, porque os publicanos ficavam exatamente nos lugares chaves, nos lugares corretos para cobrar os impostos dos judeus que por ali passavam. Qualquer mercadoria que entrava naquela cidade, ali na região de Cafarnaum, que é um dos principais pontos de coletoria, de arrecadação de impostos do Império Romano, ali na região. Vamos lembrar que o principal é Jericó, onde Zaqueu é o líder, Zaqueu que também vai se converter, não é? No final do ministério de Jesus, quando Jesus está indo pela última vez a Jerusalém, nós vamos ver isso, quanto Zaqueu é tratado por Deus, trabalhado por Deus, convertido ao Senhor Jesus. Mas agora Levi é convocado para seguir a Jesus. E Levi abandona tudo. É algo interessante, curioso, porque Levi foi o 7º discípulo a ser chamado. Vamos lembrar que o primeiro foi Simão Pedro e André, o irmão de Pedro. Depois Tiago e João. Aí Filipe e Natanael, e o 7º é Levi. Só que os outros, se caso não desse certo seguir o mestre, era fácil voltar à sua atividade normal. Era fácil de novo pescar peixes. É só voltar para o lago e fazer o que eles aprenderam a fazer a vida inteira. Levi não, Levi está abrindo mão de toda a sua carreira como cobrador de imposto. Ele não pode mais voltar a cobrar impostos e ele não é aceito entre os judeus. Se não der certo seguir o mestre, a sua vida está completamente acabada. Mas ele crê, porque há um trabalhar de Deus no coração dele, há um chamado irresistível de Jesus. Jesus diz: segue-me. Há uma ordem de Cristo. E quando Cristo ordena, todas as coisas acontecem. João Marcos registra isso de maneira magnífica no seu evangelho. Quando Jesus ordena, o vento e o mar se acalmam. Quando Jesus chama, as pessoas saem de todos os lugares. Quando Jesus ordena para os demônios saem do corpo, da vida das pessoas, da opressão que causam as pessoas. A palavra de Jesus é poderosa aqui registrada por Marcos, porque era essa a importância de mostrar o Cristo Todo-Poderoso, o Cristo ressurreto, que mesmo diante da perseguição que eles enfrentavam no império, com o Império Romano, com o imperador Nero, eles precisavam crer na palavra de Jesus, no poder dessa palavra, na autoridade do nome de Jesus. O nome que é sobre todo nome, e é o propósito de Marcos ao escrever seu evangelho. Jesus chama pecadores, e olha só o que diz o texto, achando-se, verso 15 em diante, achando-se Jesus à mesa na casa de Levi, estavam juntamente com ele e com os discípulos, muitos publicanos e pecadores, porque eles eram em grande número e seguiam a Jesus. Aqueles homens mais desprezados da sociedade judaica são os mesmos que estão comendo com Cristo, achando-se à mesa com Jesus. Entendam bem, um judeu jamais entraria na casa de um publicano. Jesus não só entra na casa, como está disposto a comer com eles. Talvez para vocês não faça tanta diferença, nós precisamos entender um pouquinho o contexto cultural da religião judaica. Comer, cear juntos, implica em várias questões, implica em intimidade, implica em acordos, em aliança. Você só convida alguém para se assentar à sua mesa, quem realmente você quer ter comunhão e intimidade. E é o que está acontecendo aqui. É algo assim interessante, porque Jesus tem a coragem de comer com os pecadores. Vamos lembrar o que diz lá o Salmo 1? Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto a ribeiros de águas, que cujo tempo dá o seu fruto, cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. É bem-aventurado aquele que não se envolve com pecadores. Quem é o justo do Salmo? Quem é o único justo de verdade? É Cristo. E Cristo está comendo com pecadores, se assentando na roda deles. Mas é claro, Jesus não está fazendo a mesma coisa que eles. Pelo contrário, Jesus está impactando o coração daqueles homens, não fazendo o mesmo que eles, mas trazendo a eles esperança, luz, salvação, coisa que a religião judaica excluiu aqueles homens da sociedade.
E Jesus tem a coragem de sentar com eles, de comer com eles e de convidá-los para uma nova caminhada, uma nova vida. Verso 16, os escribas, os fariseus, vendo Jesus comer na companhia dos pecadores e publicanos, perguntavam, com certeza foi quando eles saíram da casa, porque eles não ousavam entrar na casa de um publicano. E eles começaram a perguntar para os discípulos de Jesus, por que ele come com os pecadores? Verso 16, come e bebe com eles, publicanos e pecadores. E aí Jesus dá uma palavra preciosa aqui, tendo ouvido isto, verso 17, Jesus respondeu, os sãos não precisam de médico, e sim os doentes, não vim chamar justos, e sim pecadores. Jesus usa um ditado popular do seu tempo, para dizer, eu vim para aqueles que precisam, eu vim para aqueles que reconhecem que são carentes da graça de Deus, eu vim para aqueles que são doentes. Nós precisamos entender isso. A igreja, ela é repleta de pessoas carentes da graça de Deus. Não há um sequer aqui equilibrado. Todos nós temos desequilíbrios. Todos nós somos pessoas desequilibradas. Entendam bem o que eu vou falar. Todos nós. Alguns mais, outros menos. Mas a igreja, ela é composta de pessoas desequilibradas. Emocionalmente, fisicamente, espiritualmente. O pecado afetou todas as esferas da nossa vida. Por isso que não dá para a gente se gabar e falar, eu sou melhor do que um, que outro. Porque todos nós estamos diante de Deus no mesmo patamar. Todos pecaram e carecem da glória de Deus, Paulo vai dizer. Todos pecaram. Mesmo se você anda conforme as Escrituras ou não anda, mesmo se você procura viver ou não, mesmo se você entende ou não, todos nós estamos diante de Deus no mesmo nível. Nós somos nada comparado à santidade de Deus, comparado à eternidade de Deus, e nós precisamos ter essa humildade, porque o que os publicanos e pecadores estão fazendo aqui, lá na frente Jesus vai ilustrar. Os irmãos lembram da ilustração que Jesus conta, quando um publicano entra ali no templo para orar, ou na sinagoga para orar, e vem também um fariseu, e a oração do publicano é, Senhor, tem misericórdia de mim, miserável pecador. Ele só orou isso, mais nada. E a oração do religioso, do fariseu, era toda cheia de pompa e circunstância. Senhor, me abençoa, porque eu não sou como esse publicano, porque eu dou o dízimo, porque eu faço isso, porque eu jejuo 2 vezes na semana, porque eu faço isso ou aquilo. E aí Jesus diz assim, qual oração que subiu ao céu? Aquele que já se justificou, aquele que já se acha diante de Deus, ele já encontrou aquilo que tanto queria, a glória para si mesmo. Deus não vai justificar alguém que não reconhece o quanto precisa de Deus. O texto deixa claro que Jesus veio para aqueles que precisam de médico. Os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores. Jesus vem justificar aqueles que realmente precisam de justiça. Aqueles que acham que já são justos não precisam da justiça, mas vão prestar contas a Deus pelos seus atos. Então olha só, o texto mostra Jesus chamando pecadores. Isso era importante para um contexto que eles viviam ali. Havia na igreja pessoas de todo tipo, havia publicanos na igreja de Roma. João Marcos escreve para a igreja de Roma, e havia pessoas ali na igreja, gentios, publicanos, pessoas que tinham a vida completamente torta. E a igreja precisa estar atenta a recepcionar essas pessoas. Tem que ter a maturidade para olhar para as pessoas e demonstrar o mesmo amor que Cristo tinha por cada uma dessas pessoas, independente da sua visão em qualquer área da vida. Independente da sua posição social, independente da raça, da sua visão política, independente de qualquer situação, nós temos que acolher as pessoas, e o Evangelho é o Evangelho que acolhe. O Evangelho é um Evangelho que soma, que traz as pessoas para junto de Deus e que convida as pessoas a andar na graça do Senhor. Jesus está chamando pecadores, mas mais ainda, o texto diz que Jesus, ele festeja com os pecadores, ele faz festa com eles. O verso de número 21 em diante mostra isso. Depois eles entram em Cafarnaum. Num sábado, ele foi ensinar na sinagoga, era de costume o Senhor Jesus entrar numa sinagoga e ensinar, nós falamos disso pela manhã, e eles maravilhavam-se da doutrina. Aliás, eu estou aqui num outro texto, né? Estou no capítulo 1 que eu virei a página.
Vamos voltar aqui, capítulo 2. Isso nós já pregamos aí há tempos atrás. Verso 18 do capítulo 2, vamos lá. Os discípulos de João e os fariseus estavam jejuando. E vieram alguns e perguntaram para Jesus: por que motivo jejuam os discípulos de João e dos fariseus, mas os teus discípulos não jejuam? Por que, Senhor, que... Talvez os discípulos perguntando agora para o próprio Cristo: Senhor, os discípulos de João Batista estão dizendo, olha, nós jejuamos. Os fariseus estão dizendo, nós jejuamos. Por que o Senhor e a gente, discípulo do Senhor, não jejua? E aí o verso 19, Jesus responde: podem porventura jejuar os convidados para o casamento, enquanto o noivo está com eles? Jesus conta algumas ilustrações aqui. Uma delas é: nós estamos em festa. Não faz sentido você ser convidado para uma festa que durava quantos dias, irmãos? Lembram uma festa de casamento? 7 dias de festa. Não faz nenhum sentido você ir para a festa e ficar de jejum. Alguém aqui faz isso numa festa? Você foi convidado para uma festa de casamento, com comes e bebes ali. Você vai jejuar? Ou você vai aproveitar a comida? Claro, de repente você tem um exame para fazer no dia seguinte, não pode comer, né? Mas não é essa a ideia. Se você está em festa, você vai aproveitar a festa, você vai festejar com os noivos ali, e você vai então usufruir das benesses da festa. Jesus vai dizer isso. Enquanto o noivo está presente, há aqui uma relação de festa, de alegria. Jesus vem trazer nova alegria para o coração das pessoas. Jesus vem trazer esperança, porque eles estavam oprimidos, não só pela religião judaica, pelo legalismo judaico, mas eles estavam sendo oprimidos pelos próprios romanos. E Jesus é o Messias, que quando chega, traz alegria, traz vida. E ele diz isso: enquanto os convidados estão no casamento, o noivo está com eles, durante o tempo em que estiver presente, verso 19 do capítulo 2, enquanto o tempo estiver presente, o noivo estiver presente, não podem jejuar, não faz sentido algum o jejum, não é? Mas aí o texto diz, verso 20, Jesus dá aqui a primeira profecia no Evangelho, de que chegaria o tempo da sua partida. Verso 20, dias virão contudo, em que lhe será tirado o noivo, e nesse tempo sim jejuarão. Esse será um tempo de tristeza, de lamento, esse será um tempo de jejum, de oração. Ninguém costura, aí Jesus usa outras 2 ilustrações seguras aqui. Ninguém costura remendo novo, né? Remendo com pano novo em veste velha. Da mesma forma, ninguém coloca um vinho novo num odre velho, porque vai estourar, né? E a roupa também não vai dar certo, vai acabar rasgando ainda mais. Em outras palavras, Jesus está dizendo: eu venho trazer um novo tempo. A boa nova do Evangelho, a boa notícia, notícia nova, notícia que anima o coração, notícia que traz vida, esperança. Não essa religião que vocês criaram, uma religião totalmente legalista. A questão de Jesus aqui, ele não está sendo contra o jejum. Vamos lembrar que Jesus ele está apenas dizendo que aquele jejum ensinado pelos judeus não era prescrito nas Escrituras. Por que os discípulos de João estavam jejuando? Provavelmente porque o próprio João estava preso. Havia motivo para eles jejuarem, pedindo a Deus misericórdia pela vida de João Batista. Por que os fariseus jejuavam 2 vezes por semana? E não só jejuavam, como demonstravam jejuar. Você olhava para um fariseu, você já via, esse cara está jejuando. Todo abatido, todo lá, sem comer, sem beber, alguém totalmente abatido para se aparecer. E Jesus vai falar disso lá, conforme Mateus registra no seu Sermão do Monte, o quanto eles usavam da oração e do jejum para aparecer, ou apenas dar aparência de espiritualidade. E Jesus vai dizer: se você for jejuar, não deixe a pessoa saber que você está jejuando. Ninguém precisa saber. Isso é algo pessoal seu com Deus. Você tem os seus motivos, as suas razões para fazer isso. A única ordem, prescrição bíblica para o jejum judaico era 1 vez por ano no dia da expiação, no dia do Yom Kippur, onde ali era uma reflexão do nosso pecado, da nossa maldade. Deus iria expiar o nosso pecado. Então é um momento de contrição, de colocar o coração diante de Deus, de colocar o rosto no pó e se humilhar diante de Deus. Esse era um tempo de jejum obrigatório para todo judeu.
Mas esse negócio de 2 vezes por semana jejuar, isso aqui é invenção dos fariseus, para se aparecer diante dos homens, como eles faziam lá com as orações, iam nas esquinas da praça e faziam orações belíssimas, mas que não tinha vida alguma com Deus. E Jesus está chamando aqueles homens de hipócritas. Da mesma forma, quer ver uma outra questão, que eles ficam bravos com Jesus lá na frente? Jesus, de propósito, ao se reunir com seus discípulos, não lava as mãos. E alguém pode dizer, poxa, Jesus está sendo anti-higiênico. Nos tempos de Covid, isso aí seria complicado, né? Não está nem usando um alquinho em gel, não lavou a mão para comer. Jesus faz isso de propósito, porque havia uma prescrição que não foi dada nas Escrituras, mas sim na lei dos judeus, nos mandamentos que eles colocaram a mais do que na palavra, de que era necessário a purificação das mãos. E aí Jesus vai dizer, o que contamina está no coração. Não o que entra pela boca, mas o que sai. O que está no coração do homem é o que está contaminado pelo pecado. E aí Jesus faz uma crítica severa a essa questão do coração. Da mesma maneira que Jesus não está sendo contra o jejum ele cabe. A nossa confissão de fé de Westminster diz que o jejum é separado para os momentos mais críticos, quando todos nós clamamos, pedimos, temos sede de Deus, temos fome de Deus, precisamos do recurso de Deus, então nós jejuamos, nós nos derramamos diante de Deus. Infelizmente as pessoas acham que jejum é barganhar com Deus, jejum é enganar a Deus, jejum é fazer sacrifícios para Deus se agradar. Quando o único sacrifício agradável a Deus é o de Cristo na cruz. Se você ficar sem comer o dia inteiro, disso nada vai adiantar. A única vantagem que adianta é que você lembra do porquê você está, né? A fome bate, aí você lembra, poxa, eu estou em oração. Mas não é ficar sem comer, isso é dieta, isso é qualquer coisa. Jejum é você parar tudo que você está fazendo, porque há um desespero no seu coração e na sua alma, e a causa que você está pedindo para Deus é muito séria, há um derramar-se diante de Deus. E Jesus vai dizer, esse não é o momento de jejuar, esse é o momento de festejar, o noivo está presente com a noiva, com a igreja. Jesus vai dizer, vai chegar um tempo em que o jejum será necessário, porque o noivo já não mais estará presente. Esse é o nosso tempo importante. Nós temos vários motivos para jejum. Temos motivos particulares de jejum, temos motivos para jejuar em prol da nossa nação, temos motivo para jejuar em prol de várias questões da nossa vida, do nosso dia a dia. Há várias razões para isso. Mas não pode ser como um sacrifício, porque o único sacrifício aceitável foi o do próprio Cristo. Então a palavra de Deus vai mostrar aqui um Jesus que chama pecadores, mas que também festeja, faz festa com pecadores, que está com a igreja, festejando com a igreja. E agora, a partir do verso 23, o texto vai mostrar o quanto o Senhor Jesus, ele é criticado pelos judeus, o quanto ele é assolado por ideias, de novo, complicadas da religião judaica. Vejamos lá o verso 23. Aconteceu atravessar Jesus em dia de sábado, as searas, e os discípulos ao passarem colhiam as espigas. Advertiram os fariseus, vê porque fazem o que não é lícito aos sábados? Mas ele respondeu, nunca lestes o que fez Davi, quando se viu em necessidade e teve fome, ele e os seus companheiros, como entrou na casa de Deus e pegou o pão da proposição que cabia apenas ao sacerdote? E aí Jesus vai mostrar aqui que ele não só chama pecadores, que ele não só festeja com pecadores, mas ele convida pecadores a aquietar o coração, a descansar nele. É interessante, irmãos, quando Mateus escreve esse evangelho, o seu evangelho, Mateus escreve baseado neste evangelho, e Mateus coloca antes desse episódio uma palavra de Cristo, um convite do Senhor Jesus. Lembram disso? Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Irmãos, o que significa sábado mesmo no hebraico? Sabá? Descanso. Vejam como Mateus faz um jogo de palavras interessante. Mateus diz assim, um dia Jesus ensinou, vinde a mim os que estão cansados. E aí Mateus contou essa mesma história aqui, conforme o registro de Marcos. E essa história vai dizer aqui, olha lá no final, no verso 28, de sorte que o Filho do Homem é Senhor do sábado.
Jesus é o Senhor do sábado, Jesus é o próprio descanso. Você está sobrecarregado na sua vida? Você está cheio de problemas? Você está angustiado por alguma questão? Abatido, deprimido? Tantos problemas que a gente enfrenta, quem sabe enfrentando problemas com seus filhos, problemas de enfermidade, problemas diversos que a vida nos assola. Há um descanso, e esse descanso está em Jesus. Não num dia específico apenas. Esse dia apontava para uma vida mais íntima, para um caminhar íntimo com Deus. Esse dia apontava como sombra para Jesus. Jesus é o descanso. O judeu começou a inventar um monte de prescrição que não estava na lei, como por exemplo, a lei dizia que não podia trabalhar no dia de sábado, porque era o tempo de descanso, mas a lei demonstrava claramente que a vida era importante. Se você tem que fazer algo importante para cuidar da vida, é necessário o trabalho no sábado. Se eles estão com fome, eles não têm que ficar sem comer, eles podem comer. Eles podem tirar as espigas do pé e comer. Da mesma forma como Davi, naquele momento, ele e os seus soldados, todos abatidos por conta da perseguição, eles vão comer do pão que não cabia para eles comer, era para o sacerdote, mas Deus permitiu, porque a vida é mais importante. Jesus diz assim: se a sua ovelha cair num buraco no sábado, você vai deixar morrer? O seu gado, a sua ovelha? Você vai cuidar daquele animalzinho. Irmãos, as prescrições eram tão sérias, porque eles diziam assim: não pode caminhar mais do que 1 quilômetro no sábado. E aí Jesus vai dizer: se a guerra acontecer, ou o dia do juízo final acontecer num dia de sábado, como é que vocês vão fazer? Vocês só podem caminhar 1 quilômetro? Havia uma ignorância absurda, e muitas vezes essa ignorância passa no coração daqueles que se acham tão religiosos. Até pouco tempo, eu lembro no tempo de seminário, até pouco tempo não, porque já faz um bom tempo, né? Essa matéria eu vi lá no seminário, faz mais de 20 anos. Um dos hospitais aqui de São Paulo, hospital judeu, havia uma prescrição: você não pode apertar o interruptor do quarto com o dedo, e nem o botão do elevador com o dedo. Porque com as obras das suas mãos, você não pode fazer nada no sábado. Mas você pode fazer o seguinte: você pega um palitinho, uma caneta e vai com a canetinha lá. O dedo não pode. Aí eles mudaram, né? O elevador fica aberto o tempo todo ali no sábado, você não precisa apertar nada e vai parando nos andares. Hoje eu não sei como é que está. Mas havia um monte de coisa assim, de uma prisão absurda, que não é isso que Deus está ensinando. Sábado não é para trazer mais peso, sábado é para trazer alegria, é para trazer paz ao coração, é para trazer descanso. E Jesus vai dizer: eu sou o sábado. Eu sou o descanso. Jesus é aquele que chama as pessoas a uma caminhada diferente. Ele chama pecadores, ele festeja com eles e ele aquieta o coração dos pecadores. Ele é o descanso para os pecadores. Nós precisamos experimentar Jesus no nosso dia a dia. Talvez nunca as pessoas estiveram tão ansiosas como no nosso tempo. Talvez nunca as pessoas estiveram tão descontentes como no nosso tempo. Segundo o Dr. Augusto Cury, psiquiatra, ele diz assim, que o mal do século é a ansiedade, a síndrome do pensamento acelerado. Talvez esse é o tempo que a gente deixou de encontrar descanso. Quem sabe o celular nos escraviza de tal forma que a gente não descansa mais, não descansa a mente. É mensagem chegando o tempo inteiro. Trabalho em casa, né? Quem diz que trabalho em casa ia ser fácil? Alguns que trabalham em casa dizem trabalho muito mais, porque não tem horário, né? As coisas da vida nos escravizam. A religião pode nos escravizar, mas Cristo não. Cristo quer trazer alívio. Ele é o descanso. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra, nos diz o Salmo 46. Que nós possamos buscar em Cristo alívio para as nossas dores, alívio para a dor do coração, da alma, que Cristo seja tudo em nós. Que nós possamos reconhecer que somos pecadores, que não sejamos religiosos, achando que somos melhor do que aqueles que estão na sarjeta, achando que somos melhor do que aquele que tem uma vida completamente torta nesse mundo. Não, não somos.
Só estamos aqui pela graça de Deus. Todos nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Só estamos aqui porque a graça de Deus nos alcançou. E temos o mundo inteiro para proclamar essa graça. Porque ainda há eleitos, há pessoas para serem salvas, há pessoas que precisam receber o mesmo convite de Levi: venha seguir Jesus. Que nós possamos declarar às pessoas que Jesus é o descanso que elas tanto precisam, que nós experimentemos esse descanso e passemos para as pessoas esse maravilhoso descanso em Cristo. Deus assim nos ajude e nos abençoe.